Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês a receita dessa esfirra, muito fácil de fazer, vão render 38 unidades, é uma delícia pessoal. Eu vou começar em uma vasilha bem grande, tá? Vou colocar uma colher de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, um pacotinho de fermento biológico seco ou um tablete de fermento biológico fresco, uma colher bem cheia de margarina. E aí, se tiver um tempinho frio, é bom vocês dar uma mornada no leite, pelo menos eu faço assim, né? Vai 350 ml de leite, 200 ml de água em temperatura ambiente e 150 ml de óleo. Aí vocês dão uma mexidinha, na receita vai 1 kg de farinha na descrição, porém, vocês vão observar se vai ser necessário mais farinha ou menos, conforme você for mexendo e depois da sova. Aí eu tô mexendo bem, batendo essa massa já com a colher. Eu peguei essa receita de massa no canal do Adenilson Pizzaiolo e lá ele coloca todos os secos e depois vai jogando os líquidos. E ele sempre usa a quantidade certinha de farinha, mas eu prefiro fazer assim, que eu acho mais fácil. Mas se quem quiser dar uma olhada lá no canal do Adenilson, é só ir lá pra ver como que ele faz também. Aí eu vou mexendo, né, essa massa com a colher, quando eu vejo que já tá ficando firminha, eu coloco um pouquinho mais de farinha em cima e vou tentando não sujar muito minha mão, que ela ainda tá grudando. Vou puxando sempre a farinha pra cima e apertando, misturando com a farinha já, com a mão suja de farinha pra não grudar tudo. E aí depois eu vou jogar essa massa em uma bancada, né? No caso, eu tô fazendo aí na minha pia. Pode ver que é um espaço pequeno, então, gente, dá pra fazer de boa. Aí eu só vou misturando, não parece, mas a massa tá grudando ainda bastante. Aí eu coloco um pouco de farinha perto, só pra ir puxando, né? Conforme eu vou mexendo, se eu ver que já tá grudando na minha mão, eu puxo um pouquinho de farinha. Mas, vou fazer uma observação aqui. Essa massa, ela tá grudando bastante. E eu não vou colocando muita farinha, tá, gente? Eu só vou colocando um pouco pra minha mão não ficar cheia de massa. Mas eu vou mostrar aí pra vocês como que eu gosto de sovar, tanto essa massa quanto qualquer pão que eu for fazer, porque ajuda muito. Chega um certo tempo, ó, que eu vou sovando ela, ela tá grudando bem, tanto na mesa quanto na mão. Aí eu já vou só esticando ela, ó, eu pego a massa e vou esticando, com ela grudando na mesa já ajuda bastante. Porque assim, pra sovar você tem que ir rasgando a massa, né? Então, nessa hora eu fico só puxando, empurrando e puxando. E aí você vai fazendo isso por um tempo, acho que uns 10 minutos mais ou menos. Vai ficar parecendo uma slime, sabe? E aí você não coloca mais farinha nesse momento, só vai fazendo esse movimento com as mãos, porque ela vai incorporar bem a farinha. E se você for colocando farinha neste momento, ela vai ficar seca. Aí eu tô mostrando pra vocês que quando a gente aperta a massa, abre a mão e puxa, ela já não gruda mais tanto, ó. Tá vendo? Nesse momento, ó, você abre, puxa a mão assim com força, não sobe toda a massa na sua mão. Então, assim, ela já tá boa de farinha, ó. Aí, nessa hora, eu só ponho bem pouquinho de farinha, olha que legal, ela tá grudando bastante ainda, mas não tanto, né? Você puxa a mão, ela já não vem, ela tá bem macia. Mas esse tantinho de farinha, só pra juntar ela na mesa, ó, ela já vai dar o ponto. Aí, você vai fazer já a bolinha, ó. Olha aí como ela já não gruda nem na mão e nem na bancada. E ela fica muito macia dessa forma. Não só essa massa, tá, gente? Qualquer pão que vocês forem fazer, eu acho que dá muito certo fazer desse jeito. Um dia eu vou passar a receita do pãozinho de leite que eu faço aqui também no canal. Aí você só dá mais uma sovadinha aí. E olha que boa, ficou bem macia essa massa, bem fofinha.
E não, eu não sei quanto que eu usei de farinha no total aí, porque eu usei do meu pacote de 5 quilos, então eu só fui colocando até dar o ponto. Mas eu vou colocar na descrição que é 1 quilo. Aí você faz uma bolinha assim, vai puxando pra baixo e cobre com plástico pra ela dar uma dobrada de volume, tá? Nesse dia que eu fiz essa esfirra, eu tava com um pouquinho de pressa, não esperei tanto ela crescer, mas mesmo assim ela ficou muito macia, porque como eu coloquei o leite morno, ela cresceu bem. Foi rápido. Aí eu vou fazer o recheio enquanto a massa cresce. Coloquei 500 gramas de carne moída, meia colher de sopa de sal, salsinha, umas 2 colheres de sopa, uma cebola média picada e um tomate picado. E coloquei também o suco de um limão. Se você tiver aquele limão cravo, acho que é o limão, eu não sei se é o nome certo, é um limão rosa, sabe? Ele dá um sabor bem gostoso também. Mas como eu não tinha, eu coloquei esse, também dá na mesma. É gostoso também, mas os dois dão uma diferencinha. Aí eu vou colocar um pouquinho de cravo em pó, bem pouquinho mesmo, gente, só para dar um aroma. E um pouquinho de canela. Isso dá muita diferença na esfirra, ela vai ficar com gosto de esfirra de verdade. Aquelas que você compra, sabe? Estilo do Habib's, é muito gostosa. Aí você vai mexer bem essa carne e vai deixar ela descansando. Essa carne assim temperada, ela vai soltar um pouco de água. A minha não deu tempo porque eu já comecei a montar logo, mas é bom sempre deixar numa peneira, tá? A carne já temperada em cima de uma vasilha que ela vai soltando a água para não ficar muito molhada a sua esfirra depois. Aí, olha a massa como que tá bem macia. Aí você vai pegar uns pedacinhos assim, do tamanho que você achar melhor. Se você tiver uma balança, você pode pesar cada um para ficar tudo igual. Eu acho que essa bolinha tinha umas 50 gramas, mais ou menos. E aí você faz uma conchinha com a mão, coloca na bancada e vai boleando ela assim. Ela vai ficar uma bolinha bem certinha. Ó, embaixo ela fica fechadinha. E aí você joga no fubá, gente. Eu coloquei fubá ali na forma, isso também é o que dá o sabor da esfirra, aquela textura, né? Que fica aquela farinhazinha quando você vai comer, é o fubá. Então, você coloca fubá ali, coloca as massinhas mais fubá. Pode banhar elas no fubá aí. E aí, você vai fazer todas as bolinhas, você pode cobrir com um pano ou um plástico e deixar elas ali, elas vão crescer um pouquinho mais. Pra você poder, ela vai ficar mais maleável também. E você vai poder rechear. Aí eu tirei aquela parte de baixo do forno e deixei no fogo mesmo e bem alto, tá, gente? O forno tem que estar alto para você assar essas esfirras. Aí você pega uma bandeja, se tiver uma bandeja rasa como essa ou aquelas de pizza, é melhor. Aí você vai pegar uma bolinha dessa, vai apertar e vai puxando as bordinhas dela assim, com os dedos. Essa daí ainda não tinha crescido muito, ela não estava tão maleável, mas deu para abrir. Se você deixar ela crescer um pouquinho mais, deixar uns 20 minutos, é que eu já abri, logo que eu terminei as bolinhas, eu já comecei a fazer. Mas se você deixar elas crescendo um pouquinho, elas vão ficar mais maleáveis. Aí você abre, não o tamanho que você espera da esfirra, porque o que vai acontecer? Você vai pôr o recheio, e aí você vai apertar esse recheio e ele vai terminar de abrir a esfirra, tá? A minha carne tava soltando água aí, então vocês vão ver na hora de assar que ela ficou bem molhadinha. Também não é ruim não, mas assim, para montar, às vezes você quer esperar para assar e ela fica molhando muito a massa. Então é bom você colocar assim, ó, em uma peneira e deixar ela escorrendo. Aí eu abri outras massinhas. E aí você pode pôr o recheio que você quiser. Pode colocar de carne, de frango, qualquer sabor, gente, que vocês quiserem, até doce. Dá muito certo. Se vocês repararem que a carne tá soltando muita água, dá uma apertada nela assim, antes de colocar na esfirra, aí ela solta um pouquinho da água. Agora eu vou fazer uma de milho com queijo. A de milho,
eu não deixo ela menos aberta, eu abro bem a massa, porque o milho não dá pra eu empurrar pra ele abrir, que ele fura a massa. Então, eu deixei bem aberta a massa, cuidando pra não abrir o meio, né? Você tem que sempre ir puxando das bordas, que tá grossinha. E aí, você coloca o milho. Esse queijo que eu fui colocar, é um queijo tipo catupiry, né? E ele tava bem firme, que tava na geladeira, então eu cortei também o bico muito largo, dá pra cortar um biquinho mais fino e fazendo aqueles desenhos pra esfirra ficar bonita. Mas no meu caso não deu certo, eu cortei e ele ficou muito grosso. E aí eu coloquei um pouquinho de mussarela em cima pra poder apertar e a esfirra ficar retinha. Agora de mussarela, eu aperto a mussarela ralada na esfirra igual eu fiz com a carne. Aí é do gosto de vocês, tá, gente? Dá pra inventar, fazer de bacon. Ai, uma delícia essas esfirras. Deu 38 esfirras. Muita, muita. A gente comeu bastante, ainda sobrou para outro dia. E olha, eu usei pouquíssima carne, só meio quilo de carne, 250 gramas de mussarela, deu para fazer um monte. Eu usei meia calabresa, aí eu acho que eu fiz umas 6 esfirras de calabresa com meia calabresa. Aí eu ralei também, apertei a calabresa, coloquei o catupiry, a mussarela. Gente, sério, vocês vão amar. Façam essa esfirra. Aí eu olho sempre embaixo na hora de tirar do forno, tá? Porque em cima, ó, eu acabei de tirar do forno, ela tá ainda branquinha, parece que não assou, mas, ó, a carne bem molhadinha. Só que quando você olha embaixo, ó, ela tá bem tostadinha, tá bom? E a massa tá assada assim, ela tá bem fofa. Uma massa maravilhosa, gente. Dá água na boca, né? Fala sério. Até eu tô com vontade, já acabou? Ai, ai, olha aí, gente, a fotinho boa das esfirras prontas. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém fizer, deixe nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal. E muito obrigada por me acompanhar. Beijos, até o próximo vídeo.